a gente tá aqui com a cebola e o alho, que eles vão ser refogados no azeite para depois botar no baião de 2. Agora, esse processo aqui de refogar, tem que ficar atento, que a gente tem que estar sempre dando aquela mexidinha rápida para ele poder refogar por igual o alho e a cebola. E aqui a cebola e o alho, né, já estão refogadinhos, assim. Aqui a gente tá com o arroz, né, que tá sendo refogado no alho para depois ser misturado ao baião de 2. Lembrando que tem que ir mexendo sempre para ele refogar por igual. Isso. Agora a água para ele poder cozinhar. E aqui o arroz já tá quase cozido. Então, aqui a gente já tá fritando a linguiça cortada em cubinhos para ela depois ser adicionada ao baião. E esse daqui já é o baião de 2 pronto. Muito bonito. Em relação ao arroz, o arroz dura muito tempo porque enquanto ele não é cozido, ele é mantido na atmosfera e na temperatura ambiente. E de acordo com alguns estudos, relatam que quando ele está em uma temperatura baixa, cerca de 3 graus, e a falta de oxigênio é importante para sua longevidade. E quando cozido, o arroz estraga porque o problema é um patogênio, que é o Bacillus cereus, que é bastante prevalente no arroz. E como ele contém esporos, eles podem sobreviver ao cozimento. Mas se o arroz for cozido e mantido na temperatura ambiente, esses esporos podem sair da sua forma protetora, germinar e fazendo com que as formas vegetativas se multipliquem. E o arroz, quando é cozido e mantido em uma temperatura ambiente, é porque quando ele está sendo cozido com a água deixa o alimento perecível, porque a água é o ambiente perfeito para a mobilidade das moléculas, causando assim a quebra das ligações. E como forçamos a entrada de água na semente do arroz, que deixa o arroz mole, ela hidrolisa as ligações e sua proteína se desnatura, e ocorre então a alteração física e química. Agora irei falar sobre a cebola. A forma de preparo de alguns vegetais pode afetar as propriedades nutricionais dos alimentos. Por que isso acontece? Isso acontece pois algumas vitaminas e minerais são sensíveis a altas temperaturas e solúveis em água. Em relação à cebola, por que a cebola, quando é cortada, nossos olhos começam a lacrimejar? Porque a cebola é ácida. Isso acontece porque as células liberam um gás chamado fator lacrimogêneo, o LF. Esse gás causa uma sensação de ardor seguida por lágrimas. E por isso, quando ela é refogada e colocada em alta temperatura, pode ser como azeite, ela começa a perder sua acidez, pois então perdendo o fator lacrimogêneo. Enfim, a linguiça na hora do preparo, quando colocamos algum tipo de conservante, como nitrito, que é responsável pelo tom rosado de grande parte dos alimentos provenientes do porco, e que existe uma capa, que é um invólucro, que pode ser tripa ou a pele sintética, é a substância tubular responsável em revestir a proteína animal e manter a sua forma e maciez de sua textura. A vantagem dessa capa é que a tripa natural são mais permeáveis, permitindo as trocas gasosas e de vapor com o meio ambiente. E durante essa elaboração de linguiça, há necessidade de reações químicas importantes para que o produto chegue ao ponto de textura ideal. Por isso que é indispensável que haja essa troca de oxigenação e vaporização. E em relação ao seu valor calórico, eu não sei exatamente quando a linguiça é aquecida se sua caloria muda, porque não adianta confiar no valor energético escrito nas embalagens dos alimentos ou em alguns sites, porque afinal a forma como cada produto é preparado pode interferir nos níveis de nutrientes. Um pequeno exemplo disso são as batatas, que se tornam mais calóricas após o cozimento. E já com o macarrão, seu valor nutritivo diminui depois de fervido. Mas, em minha opinião, depende de como a linguiça é feita, porque, por exemplo, se for com óleo, provavelmente seu valor calórico vai aumentar. E se for com azeite, o seu valor calórico será bem menor. O baião de 2 é um prato autêntico da culinária cearense. O termo baião, que deu origem ao nome do prato cearense, provém de uma dança típica do Nordeste, por sua vez derivada de uma forma de lundu, chamada baiano.
O prato baião de dois trata-se de uma mistura de dois elementos básicos da culinária brasileira, apreciados e de fácil acesso, o arroz e o feijão, que são muito comuns nas áreas rurais, como no Nordeste do Brasil. Sua história remete aos tempos das grandes dificuldades do povo nordestino, com as secas, quando a comida era escassa e nada podia se estragar ou desperdiçar. Dessa forma, o povo uniu as sobras da cozinha, como o arroz e feijão, e com pouco que tinha, como a carne seca, queijo coalho, surgindo assim esse famoso prato da cozinha nordestina. E com o passar do tempo, as receitas foram sendo adaptadas e diversificadas.